devem estar vendo lá, né, alguns conceitos prévios. Ele fala em divisão de mitose e meiose, mas é o que nós estávamos falando para vocês, né, sobre os cromossomos, né? Então nós tínhamos visto já, vamos dar uma revisadinha rápida ali, né, no comecinho, nós tínhamos visto com vocês que os cromossomos, eles, quando espiralizados, eles são chamados de cromatina, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Tá? Cromatina. Então, desespiralizados. E aí eles se enrolam sobre as proteínas histonas. As proteínas histonas são formadas por outras 4 aminoácidos, né? Então, 4 aminoácidos ali vão formar a histonazinha, onde o cromossomo vai se enrolar e vai se espiralizar, e quando ele estiver totalmente espiralizado, como nesse desenho aqui, nós chamamos eles de cromossomo. Aqui está um cromossomo, né? Então você tem os bracinhos, o braço de cima, o braço de baixo e o centrômero bem no meio. O centrômero que nós tínhamos dito para vocês lá, que é o que vai demarcar, né, o tipo de cromossomo que nós vamos comentar. Tanto que para você colocar os cromossomos alinhadinhos, tá, um do ladinho do outro, você tem que medir o tamanho das perninhas lá e colocar, porque você recebe um par do pai e um par da mãe, né, um cromossomo do pai, digo, e um cromossomo da mãe, e as perninhas deles são iguaizinhas, então você vai pondo um do ladinho do outro, mas depois eu já explico melhor depois, na sequência aqui, tá? Aqui está a constricção primária é sempre onde eu encontro o centrômero, tá? Então a gente chama de constricção primária, onde ela está amarradinha aqui, tá? E essa outra constricção que você tem aqui embaixo é a constricção secundária, é onde estava aquela partezinha que eu falei para vocês que controla a divisão celular, né? O telômero, que é a partezinha aqui de baixo, né? Que eu tinha desenhado ele ao contrário lá no quadro, não tem problema, ele pode estar em cima ou pode estar embaixo. Isso vai depender de como você está visualizando o cromossomo, tá? E aí eu tinha falado que, conforme o centrômero se desloca, nós tínhamos aqueles 4 tipos de cromossomos. Gente, ó, não vão me deixar de saber isso, tá? Isso é facinho, ó, no meio, metacêntrico, então tá bem no centro. Submetacêntrico, um pouquinho deslocado para cima, um pouquinho deslocado para baixo, mas é um pouquinho, tá? Daí ele é chamado submetacêntrico. Quando ele pronuncia, quando ele está mais longe, quase na ponta, daí ele é o acocêntrico. Eu tinha falado para vocês que o acocêntrico, submetacêntrico e metacêntrico são os que existem na espécie humana. Em outros seres, por exemplo, podem aparecer o telocêntrico, que é aquele que só tem um bracinho, mas não aparece na espécie humana. Então, cuidado, se aparecer pergunta no vestibular, ele vai pôr o telocêntrico lá no meio dos 3 que aparecem na espécie humana. Você tem que dizer que não é isso, né, que não aparece. Aí nós temos os chamados cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles que vêm um do pai, um da mãe. Ora, se nós temos 23 do pai e 23 da mãe, os 23 do pai e os 23 da mãe, eles são paralelos, eles são iguais, né? Eles vão se parear, pelo menos um de cada, um do pai e um da mãe, eles vão ter que se encontrar, eles vão ter que fazer o pareamento, porque eles vão ter o mesmo tamanho. Então aqui vocês estão vendo, ó, 2 vermelhinhos, 2 azulzinhos, né? Aqui, ó, os dois, um veio do pai, ó, um veio do pai, digamos, ó, outro veio da mãe. Um veio do pai, um veio da mãe. E pode ver que eles são iguais. As informações genéticas podem ser lá dominantes ou recessivas, mas elas são iguais. Aqui embaixo você está vendo uma célula haploide. Na célula haploide, aquela que tem N cromossomos, é um de cada tipo. Então, por exemplo, lá no espermatozoide você vai ter um de cada tipo, no óvulo um de cada tipo, mas quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, eles ficam duplos, daí 2 vermelhinhos, 2 verdinhos, 2 azulzinhos e 2 pretinhos vão se parear lá na célula para ela iniciar a divisão celular, caso contrário, né, não acontece. Ó, isso aqui, ó, é um par de cromossomos homólogos, ó. Isso aqui é um par de cromossomo homólogo. Esse cromossomo homólogo a gente fala, né, é homólogo a esse, porque eles são iguais, tá? Se tiver aqui, ó, a característica, por exemplo, da cor dos olhos, aqui vai estar a característica da cor dos olhos no outro. Se aqui vai ter 6 dedos na mão,
aqui vai estar outra característica dos dedos, pode ser 5, tá? Daí vai depender se é dominante ou recessivo. Mas está ali, ó, na mesma linha, né? E assim sucessivamente com todas as características genéticas. No caso das células que fazem mitose, né, nós vamos ter sempre o mesmo número de cromossomos. Se uma célula-mãe for N, ela vai formar N células filhas, tá? Mesmo número de cromossomos. 2 Ns, né, 2 células, 2 Ns. Isso na mitose. Então, a mitose mantém o número de cromossomos, ele não altera. Existem algumas algas que elas são N. Então, veja, as células do seu corpo são N. O gameta vai ser N, e depois que os gametas se encontram, eles vão sofrer meiose e vão formar seres N. Então, sempre vai ser N. No caso das células somáticas serem 2 Ns, todas as células somáticas vão ser 2 Ns também. É esse tipo de divisão celular que acontece, no nosso caso, para que a gente mantenha as células iguais àquelas. Por exemplo, para você refazer uma pele, um corte, né, que aconteceu em você, as células geradas para fechar o corte têm que ser iguais às células originais. Não pode ser uma célula com metade de cromossomos, né? Então, se a célula lá do teu tecido era 2 Ns, para fechar tem que ser células idênticas, células 2 Ns, tá? E isso ocorre na mitose. Então, a gente chama isso de uma divisão equacional, porque não muda, né, o número de cromossomos ali dentro. Ok? Tranquilo? Beleza? Eu falei para vocês, querem um assunto também que pouca gente acerta no vestibular, né, é a mitose, meiose e mitose, divisão celular. É assunto importante para você passar na frente de outros que estejam competindo. Então, saber, né, bem certinho ali as fases da divisão celular, o que precede a divisão celular, não é difícil, tá? É facinho. Só que você tem que ir mentalizando que a divisão celular é uma coisa que acontece constantemente na célula. Ela não vai por degrauzinho, pulinho por pulinho, né? Prófase, depois anáfase, depois... Não, é uma coisa constante. A gente tem que dar nome para as principais características que estão acontecendo nessa divisão celular. Só que antes da divisão celular, a célula permanece numa fase que a gente chama de intérfase. Então, a intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo, que é a maior fase. Mas por quê, professor? Porque a célula não nasceu para ficar se dividindo só. A célula tem uma função dentro do teu corpo. Ela tem que trabalhar, ela tem que cumprir aquilo que ela foi determinada. Se é uma célula muscular, ela vai ter que ter lá tina, miosina, está contraindo, distendendo. Então, ela vai cumprir uma função. E enquanto ela está cumprindo essa função, ela não se divide. Então, veja, para se dividir tem que ser um negócio rápido para que ela volte a trabalhar de novo. Então, a intérfase é um período muito grande em que a célula permanece trabalhando. E essa fase foi dividida em G1S e G2. G1S e G2 é GAP1, ou seja, primeira síntese, primeira paradinha, para ela sintetizar material, fabricar, né, DNA. S, que é a síntese propriamente dita, então agora eu fabriquei todos os produtos e agora eu vou sintetizar eles, vou fabricar de verdade. E G2, uma segunda parada, né, já com os cromossomos agora duplicados. Pode ver, ó. Aqui o desenho, ó, no G1, você tem um cromossomo, um bracinho de cromossomo, tá certo? Ó, um bracinho. Tá? Então, aqui, ó, na quantidade de DNA desse gráfico, ó, na quantidade de DNA, ele está aqui. Vamos supor que ele fosse lá 1, digamos, tá? Em módulo. Na S, ele está fazendo a síntese, ou seja, ele está produzindo a sua cromátide irmã. Então, imagine um cromossomo assim e ele está formando o X. Então, ele está começando a formar o X, ele está começando a síntese. Então, ou seja, ele está ganhando um outro bracinho. Se ele está ganhando um outro bracinho, na síntese, você vai dobrar a quantidade de DNA. Então, se aqui era 1, no final da síntese é 2, né? Ganhou, né, mais um bracinho de cromossomo. E aí, veja, aqui em cima, na G2, ó, pode ver nesse gráfico, que ele está uma constante aqui, ó, ele está uma retinha, ou seja, ele permanece com a forma do xizinho. Aqui ele fez um do lado do outro, né, mas ele está assim, ó. Aqui ele estaria assim, um cromossomo só, um bracinho só.
aqui ele já está com os 2 bracinhos. Ou seja, o cromossomo já espiralizou, está todo espiralizadinho, pronto para divisão celular. A gente reconhece quando uma célula vai entrar em divisão celular exatamente porque os cromossomos estão espiralizados. Quando eles se espiralizam, eles param de fazer a síntese proteica, né? Então tem que ser rápido, porque a célula está consumindo lá as proteínas formadas. Então a divisão celular em si, ela é rápida, né? Para que ele se desespiralize e volte a fabricar as proteínas que ele precisa. Então, ó, G1S e G2 são as fases que a gente tem antes da divisão celular. Aí, veja, depois a gente entra agora na... Opa, eu pulei 2. A gente entra na primeira fase da divisão celular, que é a prófase. Ó, antes da fase, prófase, né? Ou seja, nós vamos estar preparando a célula ainda para fazer a divisão. O que de especial acontece na prófase? Olha lá, ó, os centríolos, que são essas 2 estruturas aqui, se duplicaram. Você tinha uma, agora você tem 2 na célula. E eles imediatamente começam a migrar para os polos das células. Então está vindo um para o lado de cá e outro para o lado de cá. Olha, eles estão migrando para os polos. À medida que eles vão migrando, tá vendo? Olha, eles vão deixando aqui as chamadas fibras do fuso. É como se fossem cordinhas que estão unindo esse com esse, tá? Como se fosse. São fibras de proteína, vamos dizer cordinha, né? Então, ó, vão formando essas fibrazinhas. Ao mesmo tempo, a carioteca do núcleo começa a desaparecer. No comecinho da prófase, ela começa a desaparecer. No finalzinho da prófase, já não tem mais. Então, ó, a membrana do núcleo começa a desaparecer. Os cromossomos, eles já estão duplicados, já têm a forma de X, e eles já estão espiralizados. Então, eles começam a condensar mais ainda, eles começam a ficar mais compactos, para não enroscar um no outro. Isso, basicamente, é o que acontece na prófase. Duplicação dos centríolos, começa a formar as fibras do fuso, a carioteca desaparece e os cromossomos estão na sua máxima espiralização. Então, totalmente espiralizadinhos ali no final da prófase, tá certo? E isso é o que acontece nessa primeira fase. Na segunda fase, os centríolos, ó, eles já chegaram no polo da célula. Então, ó, um centríolo está aqui no polo, outro centríolo está aqui, ó, no polo, né? Nas extremidades da célula. Pode ser assim, como pode ser assim, tá na mesma. Chegaram no polo. Os cromossomos, na metáfase, eles se acham bem no meio da célula. A gente chama assim de plano equatorial, o equador da célula, né? O plano aqui bem no meio. E os cromossomos estão ali. Como é que eles foram parar lá, professor? Porque eles ficaram presos na fibra do fuso. As fibras do fuso começaram a bater num que estava aqui, começaram a direcionar ele lá para o meio, o outro estava meio aqui, engatou no fuso e empurrou ele. Então, as fibras de proteína vão empurrando os cromossomos aqui para essa partezinha da célula. E mais, lembra do centrômero lá que a gente tinha, né? No cromossomozinho, né? O cromossomo espiralizado aqui e espiralizado aqui embaixo. Opa, espiralizado aqui embaixo. Não, isso ficou uma porcaria. Mas veja, a fibra do fuso, ela vai ligar aqui, tá? Então, ela vai ligar nesses cromossomos. Como eles estão duplicados, a outra fibra vem e vem aqui também. Ó. Então, uma fibra está ligando do lado de cá, a outra fibra está ligando do lado de lá. Então, elas estão soldadas aqui. Acontece uma reação química e elas soldam ali, né? Então, isso acontece na metáfase. Ó, eles estão alinhados no plano equatorial, 2 centríolos lá no polo e as fibras de proteína aqui. Isso é o que mais importante acontece. É o que você tem que saber. Qualquer outra coisa que ele fala ali, você sabe. Estão duplicados, alinhados no plano equatorial. Isso é a segunda fase, a metáfase. Isso no finalzinho da metáfase. E aí a gente passa para outra fase, que é a anáfase, que eu considero a mais importante para que a divisão celular aconteça de uma forma certa. Não só eu, né? Os cientistas. Tá? A anáfase, que é quando as fibras do fuso, ó, começam a ser recolhidas. Então agora elas começam a esticar o cromossomo que estava lá no meio e ele rompe as cromátides que estavam grudadinhas. E uma cromátide irmã está vindo para cá, ó,
e a outra cromátide irmã está indo para lá. Uma perninha do cromossomo, que era na forma de X, está sendo trazido para cá, e a outra perninha trazido para lá. De todos os cromossomos que estavam duplicados. Né? Então eu tinha 1, 2, 3, 4 par. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Né? São cromossomos. Só que as cromátides irmãs agora se romperam. Só isso. É isso que vai acontecer. Rompimento das cromátides irmãs, que acontece na anáfase. Mas, professor, por que você falou que era tão importante? Porque se nessa fase um cromossomo ficar preso e não for separado, o que vai acontecer? Vai vir um cromossomo a mais para esse lado da célula e vai ficar faltando um cromossomo para o lado de cá. Então aí vai complicar. A síndrome de Down acontece assim, né? Um dos cromossomos não consegue se separar. E aí acontece que ele vai ficar com um cromossomo a mais numa célula e um cromossomo a menos na outra. Lógico, no cromossomo a menos, por exemplo, no caso, não vai dar nada. Está faltando um cromossomo, vai faltar milhões de proteínas, a célula não vai dar nada. No caso, se for lá, né, um dos cromossomos importantes. Se não for o cromossomo sexual, que daí não é tão importante ali na quantidade de proteínas que ele vai fazer. Então, até a criança sobrevive. Mas qualquer outro cromossomo que faltar, ele vai ter tantas informações que ele inviabiliza. Ele não deixa aquela célula gerar um outro ser. Não vai para frente. Está faltando proteína para formar esse ser. Mas aquele que tem um cromossomo a mais, né, dependendo, por exemplo, se for o 21, que eu falei para vocês da síndrome de Down, ele não tem assim uma quantidade extraordinária de proteína, a criança sobrevive, mas com deficiência proteica, tá? Com alguns problemas, né, que é o da síndrome de Down. Tá. Acabou a anáfase. Quando acabou a anáfase, praticamente terminou a divisão celular. Porque, veja, esses cromossomos foram levados para o lado de cá, esses cromossomos para o lado de lá, então para os dois lados, e agora só falta fazer o quê? Restabelecer a célula. Então, o que vai acontecer? Os cromossomos chegaram aqui e chegaram lá. Eles começam a se desespiralizar, forma-se a carioteca em volta deles para protegê-los, né? Então, eles ficam protegidinhos lá. Aqui, os cromossomos desespiralizam para começar a trabalhar. Aparece o nucleolo, que já tinha desaparecido lá no comecinho da divisão celular, e a célula vai fazer o quê? Vai se estreitar e vai se separar, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando do que a gente chama de citocinese. Citocinese é quando as células se dividem. Agora, cada uma, né, com um cromossomozinho lá, desespiralizado, trabalhando. Quando essa célula for se dividir de novo, ela vai espiralizar, formar a cromátide irmã, então vai virar o X de novo e inicia a divisão celular. Tranquilo? Então é isso que tem que guardar, ó. Prófase, centríolo duplicou, começou a fazer a fibrazinha do fuso, começa a migrar para os polos, tá? Carioteca desaparece, o nucleolo já desapareceu porque não está mais formando RNA ribossômico, tá? Entrou na metáfase. Metáfase, os cromossomos lá no planozinho, né? Todos eles um embaixo do outro, ou um do ladinho do outro, dependendo de como você está vendo. É a prófase. Anáfase, os cromossomos se romperam, as cromátides irmãs se romperam e estão sendo puxadas para a periferia da célula. Só. Telófase, já estão no polo da célula, né? Já começa a formar a carioteca, eles já começam a se desespiralizar para começar a trabalhar, para começar a formar proteína. Só isso. Se você souber essa historinha que eu contei para vocês, se ele der qualquer outra palavra lá que aparecer, que acontecer, você sabe o principal ali. Você não tem como errar, né? Então tem que estar esperto nessa fase, porque não é difícil. Então isso tudo está acontecendo na mitose, onde uma célula vai formar duas células iguaizinhas, né? Para trabalhar no lugar dela lá, ok? Alguns detalhes. No caso da célula vegetal, na hora da divisão celular, começa a aparecer uma pequena membrana no meio da célula. Então ela começa a aparecer aqui, ó, onde eu estou com o mouse ali, ó, e ela vai indo para os lados, ó. Então ela começou no meio e está indo para as laterais, até chegar lá nas laterais. Quando ela chega nas laterais, ó, você separou em duas células. Então ela não estrangulou, ela começou do meio para a periferia. Isso é chamada de citocinese centrífuga. Ó, tá fugindo do meio
para as laterais, centrífuga, ok? Nas células animais, ela é centrípeta, ou seja, aqui está acontecendo o estrangulamento da célula. Então, ó, centrífuga e centrípeta. Essa é a diferença entre a divisão, a última parte lá, né, na telófase, a diferença entre célula vegetal e célula animal. Então, é extremamente importante vocês saberem esses nomezinhos, centrípeta dos animais e centrífuga dos vegetais. Dessa maneira, você, pelo que ele fala no texto, você já sabe se é uma célula animal ou se é uma célula vegetal que está se dividindo. Tranquilo? Beleza? Então, só lá lembrar, né, que G1S, G2 é a maior parte que a célula permanece. G1, GAP1, síntese, GAP2. Né? Primeira parada, verifica se está tudo certo, entra na síntese. Verifica se está tudo certo. Está tudo certo? Então vamos entrar na divisão celular agora. Né? Então daí, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometeu a Ana telefonar. Então, ó, prometeu Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá certo? Tá? Essa seria a aulinha de hoje. Uma aulinha de mitose.